nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que Deus o abençoe e lhe dê paz, bem como todos os mensageiros anteriores, entre eles Moisés, Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos. Estamos no final do mês, nos 10 últimos dias desse mês sagrado. E quando nós dizemos Ramadã Mubarak, Ramadã abençoado, é para aqueles que entenderam e vivenciaram o mês. Abençoado para aqueles que jejuaram, para aqueles que leram ao Corão, para aqueles que fizeram a caridade, para aqueles que suplicaram a Deus, que acordaram nas madrugadas, que melhorou a sua conduta, a sua língua, o seu comportamento. O Ramadã abençoado é para esses. E para aqueles que não puderam jejuar, por ter um problema de saúde incurável, o Ramadã é abençoado também, desde que esse muçulmano ou essa muçulmana tenha tido esses comportamentos citados. Então, abençoado para aqueles que vivenciam o Ramadã. Aqueles que ficaram durante esses 20 dias achando que é um mês comum, não tem bênção. Não há bênção porque não estavam dentro do mês, estavam dispersos, estavam preocupados com outros afazeres, não estavam preocupados com Deus Altíssimo seja, ou com as suas recompensas, ou com o perdão dos pecados, ou com a misericórdia de Deus Altíssimo seja. Então, é a primeira parte que nós temos que entender. Porém, para aqueles que estavam desatentos, sonolentos, que não cumpriram esses princípios, restam ainda dias muito importantes. Nesses 10 últimos dias, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele ficava ainda mais atento. Nos primeiros 20 dias, o profeta dormia e ficava acordado nas madrugadas. Quando chegavam os 10 últimos dias de Ramadã, ele ficava a noite toda acordado, fazendo as suas orações, lendo o Alcorão, suplicando a Deus, fazendo caridade com mais ímpeto, porque ele queria mostrar para nós a importância desses 10 últimos dias, pois nele há uma noite abençoada, cujo nome é a noite do decreto, Laylatul Qadr, uma noite em que Deus Altíssimo seja revelou um capítulo no Alcorão para ela. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Por certo, fizemos descer a noite do decreto, a noite do poder. Wa ma adraka Laylatul Qadr. O que faz te entender o que é a noite do decreto? Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Ela é melhor do que 1000 meses. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Nela desce o espírito do anjo Gabriel com a ordem e a permissão de Deus para cumprir tudo. Salamun hiya hatta matlayil fajr. E ela é paz até a aurora. Essa noite, uma noite melhor do que 1000 meses. O que são 1000 meses? 83, quase 84 anos de adoração. E quem vive 84 anos adorando a Deus? Apenas. Quem consegue viver 84 anos nessa vida somente adorando a Deus? Ninguém. Porque você tem trabalho, você tem outros afazeres, e às vezes você esquece da adoração. O teu trabalho pode ser uma adoração a Deus, se você fizer corretamente. O teu lazer pode ser uma adoração a Deus. Porém, nesses contratempos nós esquecemos. Adoramos em algumas partes. Porém, aquele que presenciar essa noite
com fé e esperança. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: aquele que presenciar a noite do decreto com fé e esperança, serão perdoados todos os pecados. E você ganhará 84 anos de adoração. Isso não é brincadeira. Depende de cada um de nós. E alguns acham: eu vou esperar a noite do dia 27 e vou presenciar a noite do decreto e vou ficar a noite toda acordado. E se a noite estiver em outros dias? O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele era o mensageiro de Deus. Como todos os mensageiros, tem o paraíso garantido, e ele se esforçou nas 10 últimas noites para mostrar que ela está em uma delas. Às vezes ela está no dia 21, no dia 23, etc. O que nós temos que fazer? Aproveitar essas 10 últimas noites com vigor, com dedicação, com esperança, com fé. Deixar o cansaço de lado, fazer aquilo de acordo com as nossas forças. Eu consigo ficar a noite toda, eu fico. Eu não consigo, eu fico uma parte dela. Porém, eu tenho que presenciar essa noite. Essa noite, noite do decreto, ela é a noite em que o Alcorão desceu. O Alcorão, ele desceu 2 vezes para nós. A primeira vez, ele desceu na noite do decreto, do 7º céu até o 1º céu que nós vemos. E a segunda vez que o Alcorão desceu, ele desceu do céu que nós vemos até a terra, através do anjo Gabriel. Essa noite é uma noite abençoada, é uma noite para quem presenciar ela. Quem estiver dormindo, não presenciou nada. Quem estiver no ilícito, não presenciou nada. Quem estiver nas brigas, na arrogância, não presenciou nada. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele sabia o dia da noite do decreto, e ele foi comunicar aos seus companheiros desse dia. Quando ele estava no caminho, ele encontrou 2 muçulmanos brigando. Reflitam, ele encontrou 2 muçulmanos brigando, e ele foi conciliar esses 2 muçulmanos, e Deus Altíssimo seja fez com que ele esquecesse qual seria a noite do decreto. Por conta de 2 muçulmanos brigando, Deus Altíssimo seja fez o profeta sallallahu alaihi wasallam esquecer qual seria a noite, e ele não falou aos seus companheiros. Por isso que ela está em um dia dessas 10 últimas noites. Então a gravidade de brigar, a gravidade de não termos bom comportamento, a gravidade de não sermos muçulmanos corretos, muçulmanos que pregam a paz, que deseja o outro que você deseja a si mesmo. Isso é para nós pensarmos. E também, durante essa noite, o que nós devemos fazer? Há N formas de aproveitarmos essa noite: fazendo as orações, lendo o Alcorão, suplicando a Deus, recordando a Deus, fazendo caridade naquilo que nós podemos fazer, sendo voluntário, ajudando uma pessoa, sendo uma célula sadia na sociedade, tendo bom comportamento, falando aquilo que deve, escutando aquilo que deve, olhando aquilo que deve, aprimorando o bom comportamento. É dessa forma que nós presenciamos essa noite, nesses 10 últimos dias que faltam. E aqueles que tiverem a oportunidade de presenciar essa noite com esses atos de adoração, não é conversando, fofocando, ficando no WhatsApp ou ficando nas redes sociais, se preocupando com outras coisas. Não, com esses atos de adoração, o que acontece? Perdoam-se todos os pecados, e você ganha 84 anos de adoração junto a Deus Altíssimo seja. Quando nós temos uma vontade e uma dedicação, nós corremos atrás. Se nós temos a oportunidade nos nossos comércios ou nos nossos negócios
de ter uma mercadoria com preço bom, eu corro, eu vou onde ela está para comprar, para eu ter um lucro em cima dessa mercadoria, ou fechar um contrato e etc. Se eu sei que Deus Altíssimo seja colocou uma noite que vale 1000 meses, se eu fico de braços cruzados, dormindo ou disperso, eu não quero, eu não desejo essas bênçãos. Essa noite não é para nós ficarmos dispersos. Quando um empregado trabalha numa empresa, quando ele tem uma obrigação com o seu patrão, o que ele deve fazer? Ele deve cumprir com seus afazeres todos os dias. Se ele faltar um dia, ele tem descontado do seu salário aquele mês que ele não cumpriu corretamente. E Deus Altíssimo seja, faz da mesma forma. Se nós não estarmos presentes nesta noite, com vigor, com dedicação, querendo, desejando essas retribuições, inúmeras que sejam, nós não ganharemos essas recompensas. Seremos os perdedores daqueles que não aproveitaram corretamente esse mês sagrado, daqueles que deixaram esse mês escapar como se fosse um mês comum, principalmente nestas 10 últimas noites. E quando nós estamos durante essas 10 últimas noites, além das obrigações citadas que nós devemos fazer para presenciar essa noite, temos uma súplica especial que o profeta sallallahu alaihi wasallam passou para Aisha, sua esposa. E essa súplica que nós devemos fazer diz o seguinte: nós devemos dizer: Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Ó Deus, tu és o absolvidor, gosta de absolver, me absolva. Então essa súplica é diferente. Às vezes nós podemos dizer, porque Deus Altíssimo seja, nós não solicitamos a Ele: ó Deus, perdoa os nossos pecados. Estamos pedindo: absolva, por um nome dEle, absolva os nossos pecados. Por quê? Porque quando nós pedimos o perdão, Deus Altíssimo seja, Ele não nos castiga, Ele perdoa, porém aquela mancha ainda fica lá. Quando nós solicitamos Deus Altíssimo seja por o absolvidor, Ele apaga, Ele elimina totalmente aquele pecado praticado. Um exemplo prático disso é quando um criminoso, ele comete um ilícito, ele é condenado e ele passa um tempo na cadeia. Passou o tempo, ele é solto, vai ficar no registro dele aquele crime praticado. Então, quando nós dizemos, por Deus Altíssimo seja, o afu, que Ele absolva os nossos pecados, tira qualquer mancha do nosso livro, juntamente a Deus Altíssimo seja no dia do juízo final. Então isso é muito importante também, nós solicitarmos essa súplica, além de outras que nós necessitamos, cada um necessita de algo, podemos pedir tudo aquilo que desejamos a Deus Altíssimo seja nesse dia, ou principalmente nessas 10 últimas noites, para que tenhamos atendido aquela necessidade que nós queremos em nossas vidas, nos nossos familiares, no nosso país e etc. E também um recado muito importante em relação ao Zakat al-Fitr e também a Fidya, que é o pagamento daqueles que não puderam jejuar. Então a pessoa que não pôde jejuar por ter um problema de saúde crônico, que impeça ela de jejuar, o que essa pessoa faz? Ela deve pagar todos os dias aquele alimento a um necessitado. Então isso é para aquele que não pode jejuar. Por quê? Porque se a pessoa tem saúde, ela não basta pagar, ela é obrigatório o jejum a ela deve jejuar. Então isso é apenas para aqueles que têm um problema de saúde incurável e o jejum acaba prejudicando a saúde dela. Agora, aqueles que jejuaram, eles têm o Zakat al-Fitr para pagar, que corresponde a 20, 25 reais por membro da família. Eu, a minha esposa, os meus filhos, eu somo quantas pessoas estão sob a minha responsabilidade e entrego para o necessitado como forma de purificar o meu jejum. Ambos devem ser pagos antes do término do jejum, porque depois não serve mais como Zakat al-Fitr ou Fidya, que é o pagamento
por aquilo que eu não pude jejuar por conta de um problema de saúde. Então nós temos que ter essa consciência dessas responsabilidades perante a sociedade, perante as pessoas, para que tenhamos o nosso jejum aceito, para que tenhamos as nossas ações aceitas e para que esse jejum modifique a minha situação, para que eu veja que ele está tendo um fruto na minha vida. Eu tenho que olhar como eu entrei no mês, como eu estou e como eu estou saindo. Se houver algo que melhore a minha situação, a minha conduta, é porque o jejum teve êxito na minha vida e ele está sendo aceito por Deus. Depende de cada um de nós olharmos as nossas práticas, olharmos os nossos comportamentos, aproveitarmos ao máximo esses dias faltantes, para que tenhamos em nossas vidas, das nossas famílias, todos os benefícios que nós almejamos, sendo assim muçulmanos não só da palavra, que testemunham a fé em um Deus único, mas principalmente aqueles muçulmanos que expõem aquilo que é falado na língua com as ações na prática, na conduta, na boa moral, na boa conduta, na sociedade em que ele vive. Que sejamos desses sempre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.